Irmãos, ao contrário das outras aulas, que eu imagino vocês já tinham tido um conhecimento prévio do conteúdo visto aqui no curso de teologia, as duas partes da nossa aula hoje, falando sobre redenção e consumação, não que necessariamente vai ser um conteúdo novo, talvez na vivência cristã de vocês, escola dominical, culto, outros momentos que vocês já pararam para estudar a Bíblia, talvez vocês já tenham visto o que nós veremos hoje. Contudo, eu sei que não foi um conteúdo visto aqui no curso, são partes de matéria que vocês verão mais adiante. Então, ao falar sobre redenção, a gente vai estar falando sobre soteriologia. Soteriologia é a matéria que virá depois de cristologia, então eu imagino que é o que nós veremos no início do ano que vem, e escatologia lá para o início de 2028. Então, são conteúdos aí que ainda virão aqui no nosso curso, mas talvez vocês já tenham tido a vivência com esses assuntos em outros momentos, principalmente ligado àquilo que veremos em redenção, sobre soteriologia. A gente não vai ter tempo para parar, explicar tudo com muita calma, porque senão a gente não consegue ver a parte da cosmovisão aplicada. Então, se for algo que ficou muito, mas muito estranho, muito novo para você, você ergue a mão, não tem problema, pergunta, tira a dúvida. Senão a gente vai avançando aí nessa certeza de que o coração pode ficar calmo, que em algum outro momento vocês verão o conteúdo completo, tá certo? Hoje, então, nós vamos falar aí sobre a redenção e consumação, como essas duas doutrinas reformadas têm impacto na nossa cosmovisão. Apenas relembrando que já vimos até aqui, a definição de cosmovisão é o conjunto de pressupostos que todos nós temos e formam a maneira como nós enxergamos o mundo, a importância da cosmovisão bíblica, o que a Bíblia diz sobre cosmovisão, os fundamentos da cosmovisão reformada, e aqui, repito, é muito importante para formar a nossa estrutura de pensamento, aquilo que nos faz olhar para o mundo diferente da maneira que o ímpio olha, ou seja, nós olhamos para o mundo sabendo que há um absoluto de verdade, a Bíblia, a palavra de Deus, que Deus é Senhor soberano sobre todas as coisas, que tudo que existe é para a glória de Deus e que, infelizmente, a queda é um fato que, infelizmente, afetou profundamente a humanidade, que foi o que nós vimos na semana passada. Vimos já a doutrina da criação e da queda e como isso implica na maneira como enxergamos o mundo, e hoje vamos falar então sobre redenção e consumação. Pensando aí sobre redenção, a visão reformada da redenção é o que nós veremos, primeiramente isso através dos 5 pontos do calvinismo e depois as implicações da redenção na nossa cosmovisão. Depois que eu enxergo e entendo a maneira como Deus decidiu redimir o homem, como que isso na prática faz algum sentido e muda a minha vivência, a maneira como eu enxergo Deus, como eu enxergo a mim mesmo, como eu enxergo o próximo e como eu enxergo o mundo onde o Senhor nos colocou. Então esse é o conteúdo que nós vamos ver. Já justifico aqui, né? Vamos ver através dos 5 pontos do calvinismo, porque essa foi a maneira mais fácil que eu achei para sistematizar a soteriologia, o assunto redenção. Quando você pensa em teologia reformada, as doutrinas reformadas, nós poderíamos estruturar essa parte da soteriologia tendo inúmeros outros campos que teríamos que mexer, estudar, entrar, a união com Cristo, a própria teologia da aliança, que nós já tivemos contato brevemente aqui, a questão dos 5 pontos do calvinismo, enfim. Teríamos que ver isso, e veremos isso, claro, no curso de soteriologia, de diversas outras perspectivas, mas aquela que eu entendi ser a mais fácil de sistematizar, de resumir, foi dentro dos 5 pontos do calvinismo, tá bom? Por que este tema é importante? A forma como você entende a salvação define a sua relação com Deus, a sua identidade, sua segurança, sua humildade e a sua missão no mundo. Se você compreendeu corretamente a maneira como Deus trouxe redenção à sua vida, a forma como você se relaciona com Ele, consigo mesmo, com o próximo, isso é profundamente impactado e é o que a gente espera mostrar para vocês na aula de hoje. Falando aí sobre os 5 pontos do calvinismo. Certamente, todo mundo aqui conhece os 5 pontos do calvinismo? Tranquilo? Ok. Não é nada novo,
a gente vai... Eu não vou gastar explicações exaustivas aqui sobre os 5 pontos do calvinismo, nem fazer as refutações do contraponto, que é a doutrina da remonstrância, né? Eu vou apenas apresentar e defender e mostrar biblicamente, ou seja, que aquilo que nós afirmamos como crença é também extraído em fidelidade da Escritura. Ou seja, meu papel hoje não é te provar por A mais B que isso daqui faz sentido. Se você minimamente sair daqui entendendo a doutrina reformada enxerga a salvação desta forma, e isso é bíblico, ainda que você não entenda, ainda que talvez fiquem algumas dúvidas, ainda que talvez você pense que, olha, talvez o outro lado seja mais fácil, pelo menos, de entender e aceitar, não tem problema nesse momento. O objetivo maior é que você reconheça essas doutrinas como doutrinas bíblicas, E por que eu falo disso? Né? Porque aquilo que nos faz como igreja de Cristo fiel é nós basearmos a nossa fé e prática na Escritura. Então, longe de acreditar que a igreja presbiteriana é a única igreja verdadeira, longe de acreditar que todo o resto do mundo que pensa diferente do presbiterianismo está errado. E é super tranquilo você discordar de nós. A única coisa que nós não queremos nesse processo de discordância é que você chegue à conclusão de que algo que nós pensamos ou fazemos não tenha sido refletido profundamente a partir da Escritura. Em outras palavras, se você vai discordar, por exemplo, dos 5 pontos do calvinismo, ok, isso não vai fazer de você um ímpio, sem problema nenhum. Você pode ser um crente que ama Cristo Jesus, mais crente até do que eu e do que muitos presbiterianos, e não há mal nenhum nisso. A única coisa que nós não queremos é que você olhe e fale, isso é uma heresia. Isso foi tirado da cabeça de algum maluco. Não. Olhe e fale, eu não concordo, mas há fundamentação bíblica, e eu respeito. Esse é o objetivo da nossa aula. Então, a gente não vai conseguir ir a fundo para tirar todas as dúvidas, para refutar todos os argumentos contrários aos 5 pontos do calvinismo, mas se minimamente você olhar e falar, essas afirmações são bíblicas. Ok, isso para a gente é suficiente, tá bom? O resumo da doutrina reformada da salvação, a soteriologia, pode ser organizado e apresentado aqui nos 5 principais pontos chamados pontos do calvinismo. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, ou um termo ainda melhor, expiação definida, graça irresistível e perseverança dos santos. Isso aqui em inglês forma um acróstico TULIP, por isso a imagem aqui da tulipa bonitinha, e eu coloco aqui porque talvez você encontre isso com facilidade em outros materiais aí para estudar o tema. Qual a origem dos 5 pontos do calvinismo? Surgem como resposta às ideias dos seguidores de Jacob Arminius, os 5 artigos da remonstrância. Então, às vezes a gente pensa que Calvino sentou e elaborou os 5 pontos do calvinismo. E não, Calvino já nem mais estava aqui quando esses pontos foram elaborados ou sistematizados dessa maneira. Nós temos aqui, e também Armínio não estava. Né? Então não houve nunca uma discussão, né? Vejam só, entre Calvino e Armínio, isso nunca rolou. Nunca teve um debate, uma briga entre eles, uma discussão entre eles. O que há são seguidores de ambos os grupos pensando e discutindo a respeito do material produzido por esses teólogos. Eles foram sistematizados no Sínodo de Dort, que aconteceu lá na Holanda, iniciou-se em novembro de 1618 e foi mais de um ano ali, 100 e tantas reuniões deste sínodo para chegar na formulação desses documentos, dando uma resposta àquilo que esse movimento da remonstrância levantou de questionamento sobre aquilo, o que era uma prática e uma fé muito pacífica dentro da igreja na Holanda. Então, ter a visão sobre a salvação dentro do pensamento de Calvino na Holanda era algo muito tranquilo. Quando você tem o movimento da remonstrância através ali dos discípulos de Jacob Arminius, então isso gera uma tensão na igreja, e a igreja precisa se reunir para pensar, para discutir e responder a isso. E a resposta, você tinha os 5 artigos da remonstrância, e você tem a resposta do Sínodo de Dort, que é uma refutação daquilo que antes era apresentado, e a maneira como isso foi sistematizado foi dentro dos 5 pontos chamados aí depois de 5 pontos do calvinismo.
não são uma invenção nova, uma coisa que se tirou do nada. Na verdade, a gente fala que Calvino bebeu muito em Agostinho, né? Agostinho no apóstolo Paulo, no próprio Deus. Então, não há nada de novo. Talvez você veja aquilo que vai ser apresentado aqui e fala, poxa, é super simples. Se você olhar o texto bíblico, você consegue assimilar essas verdades da própria Escritura sem a necessidade de Calvino. Tanto que os próprios, como já disse, 5 pontos do calvinismo, não tem o dedo de Calvino ali. Né? Então, não há nada de novo, é só um resumo de ensinos bíblicos, já definidos pela própria tradição reformada. Tá bom? Então, a gente passa a ver esses 5 pontos. O primeiro ponto que a gente tem aí é o da depravação total. Pensando, então, em salvação, redenção, o que nós precisamos entender logo de cara? Se eu preciso de redenção, é porque alguma coisa no caminho saiu do prumo. Não é? Se eu falo de necessidade de salvação, é porque alguém, então, está em perigo. Alguém, então, está numa condição de condenação. E isso é o que defende o primeiro ponto, então, do 5 do calvinismo. O homem foi profundamente afetado pela queda, está morto em seus delitos e pecados, incapaz de se salvar e indisposto a buscar a Deus. Nós vimos isso como os resultados da queda na semana passada. Não é só uma questão de incapacidade. E eu dei aqui o exemplo do avô da minha esposa, né? No seu velório, como morto, não tinha a menor condição nem sequer de escolher a roupa que seria velado. Além da incapacidade, também há indisposição. Então não é simplesmente que o homem não podia ir. Mesmo se desse a ele vida para então, ok, você não está morto em seus delitos e pecados. Vamos considerar que esse homem tenha algum tipo de condição de tomar uma decisão. Ok, o problema é que o coração dele também não estaria disposto a ir na direção de Deus. E o que Efésios vai nos dizer? Por que não está com a disposição de ir até Deus? Porque ele anda segundo a carne, segundo o curso deste mundo, segundo o diabo, o príncipe da potestade do ar. É por isso que ele não vai na direção de Deus. Né? Mesmo que tivesse capacidade de, não faria por indisposição. Alguns textos que nos mostram dessa condição de depravação total do homem. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É tão profundo a afetação do pecado que o homem agora está morto no que diz respeito da sua condição espiritual. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Observe isso. Não há justiça no homem para que ele, por si só, erga a mão e diga: eu consegui, eu satisfiz e atendi a todos os requisitos e posso ser salvo. Não, não há nenhum justo. Ok, não há nenhum justo, mas e de repente se ele fizer alguma coisa nessa direção, não há quem entenda o processo para. Não há quem consiga discernir os preceitos de Deus ao ponto de virar e falar: eu compreendi, eu quero e eu entendi o caminho para conseguir fazer isso e viver plenamente em santidade sem pecar. Não há quem busque a Deus. Então, o texto vai mostrando que essa condição do homem é muito drástica, é muito dramática. O homem está, ao dizermos na depravação total, carente dessa manifestação graciosa do Senhor. O pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O texto diz por si só, né? Quando você considera quem somos, a nossa inclinação está sempre para fazer o mal, está sempre para a contrariedade e inimizade com Deus. Estamos, então, numa condição que não podemos sequer nos sujeitar à lei do Senhor e cumpri-la. Quando você pensa nos 5 pontos do calvinismo, é algo muito interessante, porque um ponto está intimamente ligado ao outro. Não tem como crer em uma coisa e não crer na outra. Então, talvez quando você olha isso daqui e fala: olha, pastor, ok, esse aí dá para engolir. O problema são os outros. Não, se eu entendi bem esse, todo o resto vai naturalmente. Vai naturalmente. Se eu entendo que o homem, por si só, não vai conseguir reverter a sua situação, naturalmente, então, alguém tem que intervir. Se alguém interviu por uma escolha do interventor e não daquele que foi alvo da intervenção. Então, você pressupõe escolha. Se a pessoa está em condição passiva, então ela não tem como resistir.
Se isso não foi para todos, é fato que alguns serão condenados, então o que foi feito na cruz foi dirigido a um grupo, aqueles a quem foi escolhido ter a intervenção graciosa de Deus. E aquele que interviu, claro, não faria essa intervenção para depois largar a mão. Ele vai fazer para completar o processo todo. Então, a perseverança dos santos. Então, um ponto está ligado ao outro. E a gente parte desse primeiro porque ele vai dar todo o sentido ao restante. Tranquilo aqui sobre a depravação total? Vamos lá, então. O segundo ponto do calvinismo é a eleição incondicional. Uma vez que esse homem está morto em seus delitos e pecados, ele não tem como ir até Deus, Deus então vai ter que ir até ele. O texto de Jonas vai dizer que a salvação pertence ao Senhor. Jonas 2,9. Né? Então, a quem pertence a condição de salvar este homem que está morto em seus delitos e pecados? A Deus. E ele vai salvar quem ele quiser. Deus escolheu, antes da fundação do mundo, aqueles que seriam salvos, não com base em méritos ou obras, mas unicamente segundo a sua vontade e graça. Algo muito belo que nós lemos lá em Efésios, né? Por causa do grande amor com que nos amou. Qual é o único critério para a escolha de Deus? Ele ter nos amado. Quando a gente fala de eleição incondicional, significa que ele não viu em nós alguma condição para nos salvar. E olha, pode parecer talvez difícil aceitar isso, mas na prática, isso é muito evidente. É muito evidente. Eu falo que, obviamente, eu já havia crido na doutrina do calvinismo, mas quando você começa a ter uma vivência cristã, no aconselhamento, no dia a dia, com as pessoas, você percebe que é muito real. Tudo que está aqui faz muito sentido. E onde eu quero chegar com isso? Se você vai conversar com a história de cada um aqui, você não vai conseguir encontrar um padrão. Olha, o critério para a salvação foi esse, percebe? Há algo em comum na história de cada um aqui. Não há, não há. Cada um aqui tem origens diferentes, pecados diferentes. E aí você vai ver na história da humanidade, você vai pensar, tem rico que foi salvo? Tem. Então o critério não é Deus salva os pobres e humildes. Não é esse o critério. Tem pessoas que nasceram dentro da igreja e são salvas? Tem. Mas também é verdade que tem um monte de gente que nunca nasceu, nunca teve o lar cristão e é salvo também. Então esse também não é o critério. Então são pessoas muito boazinhas, aquelas que foram bem a vida inteira e em algum momento Deus decidiu salvá-las. Não, você vai ver gente muito boa, realmente, que moralmente falando talvez não tivesse nada tão gritante aos olhos da sociedade. Contudo, você também vai ver gente que era muito tranqueira, que você fala, rapaz, esse aqui, ninguém ia salvar esse. Então, quando nós olhamos, na prática, você vai ver que realmente não havia uma condição. Não dá para você falar, a condição para alguém ser salvo é essa. Porque sempre, a cada indivíduo, você vai ver que há uma história diferente, pecados diferentes, condições diferentes. E tudo isso nos prova, na prática, que de fato só tem um critério, o amor de Deus. E aquilo que ele quis fazer, porque ele quis. Né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E isso prova, obviamente, que não há mérito nosso. Né? Eu não havia feito nada, nem de bom nem de ruim, que justificasse Deus me escolher. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Quem decide salvar é Deus. E falando daquilo que é uma escolha profundamente impactante na história da humanidade, com reflexos até os nossos dias, né? A ideia da escolha entre Esaú e Jacó, nós vivemos os desdobramentos dessa escolha em toda a história da humanidade. Deus deixa muito claro. Qual foi o mérito de Jacó? Deus fala, nenhum. E por que ele não Esaú? E por que não foi Esaú? Deus fez assim e fez antes que um dos dois tivesse nascido, justamente para que prevalecesse a escolha dele, a soberana escolha dele. Ele fez porque ele quis fazer, ele escolheu assim porque ele escolheu fazer. E qual foi a condição? Nenhuma, é incondicional. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece o coração a quem lhe apraz. Por mais duro que seja ouvir isso, essa é a verdade da Escritura. E aqui entra então aquela fala minha da introdução.
Pastor, isso é estranho para mim, isso é difícil de engolir. Ok, meu propósito hoje não é te convencer disso, é apenas mostrar que é bíblico, que isso não foi tirado do nada, que isso não foi tirado de algum momento em que alguém estava em devaneio e falou, vamos escrever esses 5 pontos. Não, há fundamentação para que a teologia reformada pense dessa maneira. Então, o homem depravado, carente de salvação, será salvo por um ato soberano de um Deus que escolhe e decide salvá-lo, sem que haja neste homem qualquer tipo de mérito, qualquer tipo de favor por ele próprio. Se este homem foi salvo pelo Senhor a partir de uma escolha do Senhor, então vem a pergunta, por quem Jesus morreu? Por quem Jesus morreu? Jesus morreu na cruz por todo mundo. Se ele morreu na cruz por todo mundo e a gente crê no poder do sangue de Jesus, naturalmente, então todo mundo deveria ser salvo. É o mais lógico, né? Se você admite, olha que questão interessante. Se você admite que Jesus morreu por todo mundo, mas nem todo mundo foi salvo, então ou o sangue dele não é suficiente, ou o sangue dele foi dado em vão. E nenhuma das duas afirmações parece ser lógica. Nem que o sangue dele não tenha poder, porque a gente sabe que tem. E quando eu falo poder aqui, irmãos, não estou falando de um aspecto místico e mágico. Estamos falando justamente de ser suficiente para remir pecados. Ou o sangue de Jesus é apto tanto para remir pecados de pessoas que hoje estão dentro da igreja, como também daqueles que estão lá fora, ou este sangue, é como se a gente falasse assim, para alguns tipos de maldade e pecados, esse sangue não tem efeito. O que obviamente não faz sentido nenhum. Até porque dentro da igreja, como a gente acabou de falar, você vai ver gente que talvez tenha pecados muito mais graves ou tiveram na vida sem Cristo pecados muito mais horrendos do que aqueles que estão lá fora. E se o sangue de Cristo teve poder para lavar e remir estes, por que não o fez com outros? Então, ou não o fez porque não quis fazer, ou não o fez porque não tinha poder. Nos parece ser mais coerente não ter feito porque não quis assim fazer. Cristo morreu de forma eficaz, e é importante essa expressão, eficaz. Não foi à toa. Não houve sofrimento sem sentido, em vão. Até porque na afirmação que fazemos, fazemos não, né? O próprio Senhor fez na Escritura, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Se o número desses que são escolhidos é menor do que os muitos que são chamados, ou seja, dos muitos que ouvem do Evangelho, significaria dizer, então, que foi mais em vão do que eficaz. Se a gente considerar que Cristo morreu por todos, o que não faz sentido. Plenamente eficaz. Para salvar quem? No que diz respeito à salvação dos eleitos. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E depois, na sequência de João 10, é ainda mais categórico que Jesus segue falando. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O bom pastor chama as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e elas o seguem. Para ter provas que não é em vão, que não é ineficaz e que não é por todas as ovelhas. São as ovelhas específicas que pertencem a ele, que foram dadas pelo Pai a ele. Ele não apenas vai morrer por elas, como também vai chamá-las, e ao chamá-las, elas necessariamente vêm até o bom pastor. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. No fim já do ministério do Senhor Jesus, nessa oração sacerdotal, é aquela oração que Jesus faz minutos antes de ir para a cruz, minutos antes de ser preso, ele vai para a cruz no dia seguinte. Nessa oração, Jesus deixa mais uma vez muito claro, ele está fazendo justamente o papel de sacerdote intercessor, intercedendo por aqueles a quem o Pai lhe entregou. E ele diz isso com clareza. Não é por todo mundo. Não é pelo mundo inteiro, indistintamente. Eu rogo por aqueles que o Senhor me deu. É quase como que dizendo, na condição do sacerdote, que em seguida vai oferecer sacrifício, expiação. Eu estou fazendo isso por aqueles que o Senhor me deu. Não por todos, mas por esses que o Senhor me entregou. Esse texto aqui é pouco comum, muito raro, de se ver na argumentação sobre a expiação limitada. Mas, certa vez, ouvindo sobre o tema,
foi aplicado esse texto e agora, todas as vezes que eu exponho expiação limitada, eu não consigo fazê-lo sem citar esse texto. E quando você olha o primeiro momento, você fala, não tem nada a ver com expiação limitada. Mas, se você prestar atenção, olha, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo é um marido adúltero? Que fica com qualquer uma? Não. Ele se entregou plenamente por uma só. Quem? Sua esposa, sua noiva, a igreja. Ponto. Não é um mero detalhe. Isso faz todo sentido com aquilo que é a relação de Cristo com a sua noiva, com a sua igreja. A exclusividade do pertencimento a. Limitado e definido. Está limitado e definido. Que faz todo sentido naquilo que é a relação conjugal. Eu tenho que fazer tudo e me sacrificar por quem? Por qualquer uma das mulheres? Não. Pela minha esposa. A minha atenção, minha devoção, minha dedicação é restrita a ela. O meu compromisso é com ela. Então o texto deixa isso claro. Ele se entregou por ela. Diga. Deixa aí, ele já explica a questão da eleição. Porque, às vezes, como eu falo com o Batista, eles não concordam com a questão do eleito. E acho que seria para ele perguntar isso para as pessoas dar uma informação como forte de poder ter uma palavra Faz todo sentido. E veja, na ideia do relacionamento do noivo com a noiva, ele escolheu nos amar. Por quê? Eu não sei. Não havia nenhuma beleza em nós. Não havia nada em nós. E Ezequiel 16 vai mostrar isso, né? Se você lê Ezequiel 16, eu acho, na minha modesta opinião, eu acho que é um dos textos mais chocantes da Escritura, Ezequiel 16. Quando Deus olha e fala o seguinte, olha, eu escolhi esse povo para ser a minha noiva, para ser a minha esposa. Quando todo mundo havia desprezado, quando todo mundo já havia tripudiado sobre ela, eu fui, eu escolhi, eu a peguei no sangue do seu abuso, é o que o texto diz, eu cuidei dela, eu a trouxe para mim. E aí depois é ainda mais escandaloso o que vem depois, né? Contudo, ela me traiu, mas eu novamente me lembrei da aliança que tinha com ela. Então, essa é uma analogia muito séria, né? É uma analogia muito séria e tem a sua consumação aqui em Efésios 5, porque é maravilhoso. O restante do texto, e a gente vai ver em algum outro momento aqui da nossa aula, ele se entregou para apresentar a noiva, a esposa, a si mesmo, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. É maravilhoso você ver como a história se fecha, né? Ele fez tudo isso de forma muito restrita a uma que ele escolheu para ser sua, seus escolhidos, a sua noiva, a sua igreja, com plena redenção, garantindo plenamente a redenção, para apresentar a si mesmo pura, sem defeito, sem mácula qualquer no seu caráter. Se a gente está afirmando que o homem não tinha condição, se a gente afirma que Deus escolheu salvá-lo, que não apenas escolheu salvar, ele também decidiu morrer por esse a quem ele escolheu, será que a gente consegue resistir a isso? Aí, por isso que eu disse que os pontos estão todos muito bem amarrados, né? Quando Deus chama eficazmente um pecador para a salvação, esse chamado não pode ser resistido, pois Deus transforma o coração e leva a pessoa a responder com fé. Vocês vão aprender em soteriologia, quando a gente fala de chamado ou de vocação, que há duas vocações ou dois chamados. Um que nós chamamos de vocação geral ou vocação ordinária e outro de vocação eficaz. A vocação geral, ela é a pregação do evangelho. Então, eu não sei quem são os eleitos. Eu não sei quem é a noiva de Cristo. Então eu prego o evangelho a toda criatura. É um chamamento geral. Não é devido a nós a
a investigação de quem são ou não os eleitos. Nós não temos essa competência, nem essa responsabilidade. Então você prega a todos. Esse é o chamado externo, a vocação de proclamação. Mas há aquilo que nós chamamos de vocação eficaz. Quando Deus chama eficazmente aquilo que no coração Deus e só Ele pode trabalhar. Vocação eficaz pode ser entendido também como regeneração. Você vai ver, por exemplo, naquele livro Salvos pela Graça, do Anthony Huckman, você vai ver uma correlação entre a vocação eficaz e a regeneração. Quando o Espírito atua em nosso coração, trazendo vida ao coração duro de pedra que estava morto em seus delitos e pecados, ele está operando ali um chamado eficaz para vir e estar com ele. A este chamado não há como resistir, pois Deus transforma o coração e leva a pessoa a responder com fé. Você já deve ter visto aquelas séries americanas em que a pessoa, quando não quer ser ressuscitada, ela assina um termo e aquilo fica registrado no prontuário dela. Alguém da área de saúde sabe se existe isso lá no Brasil? Aqui pode deixar escrito isso? Lá no Brasil tem, a pessoa pode assinar isso. Ok. Alguém que já nasce morto tem condição de assinar algo assim? Não. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Ao ponto de que, tendo em vista que o Senhor dos Senhores decide salvar e trazer à vida aquele que estava morto, ele vai fazer porque não há um termo assinado por mim, que nasci morto em meus delitos e pecados, dizendo que não quer. Logo, aquele que de repente assinou e foi contrariando da sua vontade, quando se vê vivo, ele fala, poxa, mas eu não queria. Tá bom, não queria, mas agora você está vivo, né? E agora você tem que viver essa vida. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse necessariamente virá a mim. É o Senhor dando vida e mudando também a disposição. Lembra aquilo que nós falávamos então, né? Que nós estávamos mortos e também indispostos porque andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da nossa carne. Mas agora o Senhor nos dá vida e também muda a disposição do nosso coração. O termo conversão é o mais apropriado aqui, né? Então eu caminhava numa direção contrária a Deus, apóstata a Deus, distante de Deus, indisposto em relação a Deus, e então Ele me dá vida e converte o meu coração, para que agora eu mude a direção e volte a caminhar rumo a Ele. E isso vai acontecer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Se Deus não for lá e mudar a disposição do coração para que essa pessoa vá em direção a Ele, ela não vai. Pastor, então significa que todo mundo que um dia disse sim ao Evangelho, sendo presbiteriano, assembleiano, batista, calvinista ou arminiano, ele foi trazido pelo Senhor? Sim. Deus muda a disposição para que aquela pessoa diga sim. Então é bem verdade que talvez no seu coração você esteja pensando assim, pastor, mas fui eu que ergui a mão naquele dia que lá na minha igrejinha alguém fez um apelo. Fui eu lembro. Eu estava afim mesmo. Você só estava afim porque foi o Senhor quem tocou o seu coração. Nós lemos isso com muita clareza no texto lá de Atos, capítulo 16, no que diz respeito a Lídia, né? Então, abrindo o entendimento, ela estava ouvindo. Quando o Senhor abre o entendimento, ela fala, é isso, eu creio. Do contrário, não existiria a menor possibilidade dela responder positivamente ao chamado de Deus. Aqui, irmãos, é muito importante, na verdade não necessariamente aqui, qualquer outro momento do estudo eu poderia ter feito essa consideração, quando nós falamos que só os eleitos são salvos, presta atenção nisso. E grave e põe gritando aí no vídeo. Nós não estamos dizendo que só presbiterianos são eleitos. Presta atenção nisso. Uma vez eu ouvi uma pessoa nos acusar de sermos sectários por conta disso. Não, vocês são seita porque vocês acham que só os presbiterianos são salvos. Eu falei, não, a gente não crê assim. Vocês não creem que só os eleitos são salvos? Sim, cremos. Tá vendo, então? Mas a gente não crê que só presbiteriano é eleito.
Essa é uma grande diferença, né? Ah, mas eu sou arminiano. Tá bom, você é arminiano, você pode não crer na eleição, mas você foi eleito. Tá tudo bem. Você pode não crer que a graça foi irresistível, que você foi porque houve o chamado eficaz, mas você foi. Não é? Ainda que você não creia nisso. Mas você foi eficazmente trazido pelo Senhor. Então, nós cremos, inclusive, que há eleitos fora da igreja. Porque o estar na igreja é um processo da santificação. De alguém que entende a necessidade de pertencer ao corpo, de estar presente no corpo, de fazer a sua pública profissão de fé, seu batismo, etc. e tal. É um processo da santificação. Mas esse ato da regeneração, ele se dá ainda antes da pessoa vir aqui à igreja e professar a sua fé. Que vai acontecer, sinceramente, na maioria dos casos. A maioria das vezes a pessoa vai experimentar da regeneração antes ainda do ir à igreja. Né? E às vezes o tempo da regeneração até o tempo de ir à igreja e ser recebido membro pode demorar dias, meses ou anos. Ou anos. Por mais doido que isso pareça. O demorar meses e anos é comum? Não é comum. Não é o ordinário. Por que não é o ordinário? Porque o Deus que chama, o bom pastor que chama suas ovelhas, ele quer cuidar dessas ovelhas. Então aquele papo também pastor, não pode ser tão duro assim, porque, como o senhor mesmo ensinou lá na aula, não é porque a pessoa não está na igreja que ela não é eleita. Mas veja, o desejo do bom pastor é nutrir as suas ovelhas, é curar suas feridas, é cuidar da sua ovelha. Então esse pastor que já teve o trabalho de regenerar e dar vida por aquela ovelha, o mais rapidamente possível ele vai fazer o ato de trazê-la para junto do rebanho para estar sendo nutrida e cuidada com o rebanho. Então, eu entendo, e é completamente comum você ouvir muitos relatos da conversão. Olha, eu ouvi, fez sentido, mas demorou ali um tempo, tal, para eu ir. Ok. Agora, aquela pessoa que fala, não, eu creio no evangelho, mas decidi que não vou mais à igreja. Isso aí já há de se duvidar se realmente creu. Né? Diga. E também é uma tradição que o apóstolo foi assim, né? Sim, lá em Hebreus está escrito isso. Tem que congregar. Vamos lá. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Qual é o agente ativo aqui em todas essas ações? Deus, através do seu espírito. Veja, o homem aqui é totalmente passivo. Quem vai dar o coração? Deus. E o homem? Passivamente recebe. Quem vai receber o Espírito? Quem vai colocar o Espírito? Melhor antes. Quem vai colocar o Espírito? Deus. O homem só recebe. Quem vai tirar o coração de pedra? Deus. E o homem? O homem só vai estar ali sendo operado. E quem vai receber o coração de... Quem vai colocar o coração, dar o coração de carne? Deus. O homem só recebe o transplante. Então, veja, a ação é toda do Senhor, não dá para resistir. E aí, aquele mesmo exemplo que eu disse, lá na depravação total, que o morto não tem vontade, se ele não tem vontade para ir até Deus, ele também não tem vontade para negar a graça de Deus. Porque a sua condição é de morto em seus delitos e pecados. Pastor, eu conheço gente que... Não, deixa isso daí, eu vou falar aqui nesse, é melhor. E por fim, a perseverança dos santos, é o quinto ponto. Mais uma vez, só pensando em tudo muito juntinho, Se eu estava morto em meus delitos e pecados, ou seja, não ia por mim mesmo em direção a Deus de forma nenhuma porque eu estava morto. Se Deus precisou intervir na história e fazer algo, se ele fez isso e decidiu me salvar, ele me escolheu, tendo em vista que uns continuam mortos e outros foram vivos. Se isso aconteceu, se esse movimento aconteceu por uma escolha. E a Bíblia diz que essa escolha foi feita lá atrás, antes de eu ter feito bem ou mal. Então é uma eleição incondicional. Se ele escolheu esses que estavam mortos e decidiu salvá-los, o seu sacrifício na cruz não é por qualquer um, mas é por esses a quem ele escolheu. E se ele já fez o trabalho de olhar e escolher, dar vida e morrer por esses, é claro que esses que são alvos dessa graça não podem resistir. E é claro, e agora a gente chega para fechar a coisa, que ele não vai deixar que esses se percam. Depois de todo esse trabalho, aquele que é Senhor soberano, plenamente poderoso para fazer todas as coisas,
Vai deixar que alguém o arrebate de suas mãos? Claro que não. Aquele que Deus salva são preservados por ele mesmo até o fim, perseverando na fé, não por sua própria força, mas pelo poder de Deus. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem vai ser doido de me tirar de Jesus? Quem vai ser doido? Não é? Pastor, mas o diabo ele trabalha, ele faz contra a gente. Mas até o diabo sabe que ele não pode te arrebatar da mão de Cristo. É muito interessante, quando você lê lá em Apocalipse capítulo 13, que uma vez que Satanás se vê atirado e expulso do céu, diz o texto que ele vai vir contra a igreja e os seus descendentes, apenas para atormentar. Ele não tem o poder de tirar a igreja das mãos de Cristo. Mas atormentar e ficar enchendo a nossa paciência, ele pode fazer. Mas nos tirar das mãos de Cristo de jeito nenhum. Diga, irmão. Tem uma palavra, uma frase, esse negócio dele mostrou no chat, não. Ele dizia que o que é confrontado com a pergunta era: quando Deus não tem passar coisa assim, depende de quem salvou. Porque se for Jesus que salvou, o diabo não pode tirar você. Exato. Crente pode perder a salvação? Depende de quem o salvou. Se foi Jesus Cristo que o salvou, não tem como tirar. Agora, se a pessoa se salvou por si só, aí tudo está ligado, né? Se a pessoa foi ela quem escolheu a Deus, se foi ela que teve a bondade e o mérito de ir até o Senhor, se foi ela que resistiu anteriormente aos chamados de Deus, até uma hora que ela agora decidiu ir, então faz todo sentido em algum momento essa pessoa mudar de ideia. Porque em nós há total possibilidade de voltarmos atrás das nossas decisões. Mas o nosso Deus, ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa, nele não há sombra nem variação de mudança. Ou seja, se ele escolheu, ele não vai desescolher. Se ele quis salvar, ele não vai deixar de salvar. Né? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então, isso vai até o dia da volta de Cristo Jesus. Guardados pelo Senhor, no Senhor, aquele que começou a boa obra e leva até o final. Ok? Todos esses assuntos, vocês vão ter aulas específicas de cada um deles, onde a gente vai falar de onde tentam refutar e as respostas que nós damos, e está tudo bem. E desse assunto aqui eu fico muito tranquilo para não ter o trabalho de dar uma aula completa sobre, porque se você colocar 5 pontos do calvinismo, argumentos pró e contra na internet, você vai ficar o resto do ano inteirinho assistindo vídeo disso, com os melhores teólogos do mundo inteiro, e você não falta material sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá. Ok, entendi os 5 pontos do calvinismo. Mas o que isso muda na minha vida? Porque talvez essa seja a grande dissociação que por vezes existe. A gente gasta muito tempo discutindo a doutrina, mas não mostra como ela pode ser prática e efetiva na vida das pessoas. E agora o nosso objetivo é fazer isso. Quando eu entendo os 5 pontos do calvinismo, a maneira, a lente que vem agora nos meus olhos para enxergar Deus, ela ganha um grauzinho diferente, porque agora eu vou enxergar melhor. Se, a partir daquilo que eu acabei de ouvir e entender a respeito da salvação, da redenção, eu reconheço que Deus é absolutamente soberano na salvação, é Ele quem inicia, é Ele quem conduz, é Ele quem completa, é Ele quem escolhe, é Ele quem chama, foi Ele quem na cruz garantiu o meio para que isso tudo fosse validado e suficiente, e é Ele quem vai perseverar até o final, ou seja, início, meio e fim, tudo passa por Ele, soberanamente é Ele que está lá. Então isso muda a minha forma de enxergar as coisas. Não vamos manipular Deus, nós dependemos dele. Não dá para você manipular, né? Houve um período na Idade Média que se pensava o seguinte: olha, você pode colocar umas moedas a mais aqui e de repente
salvar a vida daquele seu parente que morreu. Né? Como se eu pudesse manipular Deus. Né? Senhor, eu vou pagar uma promessa para o Senhor salvar meu filho. Ah, como seria bom se tivesse isso? Pagaria. Não é? Como eu queria ter a plena certeza que João Pedro e Cecília são eleitos de Deus e que, se morrerem, estarão com Cristo. Daria tudo para ter essa certeza. Você morre, daria a vida para garantir que a dele estivesse lá? Daria. Desde que eu estivesse também, né? No céu com Cristo. Fala a vida temporária aqui, né? Mas não dá para eu barganhar com Deus, não dá para eu manipular Deus, não dá para eu colocar alguma coisa nesse sentido. Me salva, então, não tem como. Nossa fé não está na nossa decisão, mas na ação dele. E isso aqui vai ter uma implicação profunda no que diz respeito à evangelização. Não está na minha decisão, não está na decisão do indivíduo a quem eu estou pregando, está nas mãos do nosso Deus. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. A salvação não é conquista, é graça. Eu olho para esse Deus, então, e eu sinto profunda gratidão. Senhor, eu não merecia. Então, às vezes a gente inverte a lógica da coisa. Nessa guerra, talvez, da nossa mente de querer entender, poxa, por que eu e não outros? Ao invés de ficar pensando e focado, talvez, no aspecto de uma suposta injustiça, que não há, a gente deixa de reconhecer a gratidão que deveríamos ter por aquilo que Deus fez. Então, quando você discute, às vezes, os pontos do calvinismo, você fica pensando ali, você pode se apegar ao fato, poxa, mas aí é injusto com aqueles que não foram escolhidos. E aí fica nesse negócio, é injusto, é injusto, é injusto. E deixa de olhar o mais importante. Cara, eu fui escolhido. Eu não merecia, era para eu estar fora de tudo isso, dessa bênção, dessa graça, dessa bondade, que vai perseverar e ir comigo até o final. Senhor, obrigado, louvado seja o teu nome. Eu tenho que olhar o Senhor como aquele que me resgatou do império das trevas, como aquele que me deu vida quando eu estava morto em meus delitos e pecados. Gratidão. Eu olho para Deus como Senhor, digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. Diga, Denise, depois do nosso irmão. Eu ouvi falar sobre isso, né? Eu surtei. E surtava a criança. E eu assisti algumas pregações e tal. Aí eu entrei nesse ponto de, assim, coitada das pessoas que não foram escolhidas. Aí logo o pregador continuou, que estava assistindo um vídeo, e ele falou assim, será que Jesus foi misericórdia? Não é obrigação. Eu falava assim, não, mas como assim ele vai escolher um e não outro? Então é injusto. Sim. Tem misericórdia. A ideia, se a gente parte do pressuposto que é todo mundo bonzinho, por isso que depravação total é o primeiro ponto e é o mais importante. Porque se a gente olhar e falar assim, não, todo mundo era bonzinho e Deus quis salvar alguns e deixou os outros bonzinhos condenados ao inferno. Não, essa não é a lógica. A lógica é que todo mundo era depravado e mal. Ou seja, se ele quiser condenar todo mundo, tá tudo certo. Por isso que eu falei em algum outro momento de aula nossa aqui isso, né? Pastor, e aí, como é que está a sua vida? Está muito melhor do que eu mereço. Sempre. Peguei hoje, agora, diagnóstico de câncer, morte em 3 meses. Pastor, como está a sua vida? Rapaz, está uma bênção. Como assim, pastor? Eu mereci o inferno. Aí tá até melhor, né? Eu já sei que eu vou morrer, vou estar com Cristo daqui 3 meses. Excelente, melhor que isso. Só se Deus já deixar, só se eu já tiver feito um bom seguro de vida antes para já deixar tudo garantido para a Vanessa e para os meninos para o resto da vida. Aí seria o melhor dos mundos, né? Diga, meu irmão. Sim. Eu uma pergunta. É uma questão interessante que todos nós conhecemos morrer, né? E quando eu fiz essa pergunta da questão, talvez Deus seja injusto porque elegeu o outro, não, mas na realidade todos mereciam o inferno. Deus escolheu alguns para ser eleito, ele está no mundo, está na graça dele, né? Exato. Outra coisa que colocar na descrição. Vamos lá. Como nos enxergamos muda também. Porque eu não sou o bonzão. Uma coisa que você vai ouvir muito. Comece a conviver com descrentes e perguntar a opinião deles sobre crente. Uma das grandes acusações das quais nós somos acusados, nós cristãos, é que somos soberbos. O camarada acha que só porque vai para a igreja ele é melhor do que os outros. Irmãos, infelizmente, essa crítica, por vezes, é verdadeira. Eu sei que não com nenhum de nós aqui. Mas, por vezes, há uma soberba como se a gente fosse muito melhor que os outros. Eu lembro uma vez que
voltando para casa, cansado, lá em Taboão da Serra. Taboão da Serra é meio periferia, assim. E tava eu e a Vanessa, a gente voltando, e aí a rua tava fechada, baile funk. Eu já praguejei, né? Senhor, o senhor podia mandar aqui um raio assim, acaba com tudo isso, mandar tudo pro inferno e tal, não sei o quê. Aí a Vanessa olhou para mim, você como pastor devia estar orando para Deus converter todo mundo e tá orando para Deus mandar fogo e matar todo mundo, tá certo isso? Por quê? Porque a gente se acha melhor. No fundo é isso. Eu não olho e penso, poxa, eu sou igualzinho, eu era igualzinho a eles. Ou, melhor dizendo, eu sou igualzinho a eles. Porque se há qualquer resquício de bondade que não me faça estar na mesma condição deles, não é por qualquer coisa que haja em mim. Porque eu estava lá morto com meus delitos e pecados, fedendo. A questão é que a graça me alcançou. E se tem alguma coisa de bela, virtuosa e bonitinha, é porque é o Senhor operando graciosamente aqui. O problema é que a gente se acha, às vezes, bom demais. Não somos bons por natureza. Não somos bons. Nós somos maus e estava todo mundo condenado. Se a graça me alcançou, pode alcançar a outro. Essa, inclusive, irmãos, é a conclusão do apóstolo Paulo. Quando ele chega lá, já dou a palavra, irmão, quando ele chega lá na segunda carta a Timóteo, falando no capítulo 1, ele diz assim, olha, Timóteo, sabe de uma coisa? Eu sei por que Deus me salvou. Eu era tão tranqueira, mas tão ruim, que ele me salvou para provar para todo mundo que se eu pude ser salvo, então qualquer outro pode. Essa é a conclusão que Paulo tem. Irmãos, é isso. Nós somos pecadores e falhos. E não podemos olhar para o ímpio como se fôssemos superiores a ele. Qualquer coisa em mim que minimamente possa me colocar em condição melhor do que o outro, é a graça de Deus que me alcançou. Diga, meu irmão. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação do pastor Nicodemos, que até vai estar aqui, e ele falou sobre isso, que o maior castigo que Deus pode dar a gente é deixar a gente fazer o que a gente quer. Sim, sim. É tirar a mão e dizer agora e você, com a sua própria consciência, e faça. O Salmo 83 fala disso. Você quiser. O Salmo 83 vai falar assim, se Israel me escutasse. Se o meu povo me ouvisse, mas Israel não me quis escutar, por isso deixei-o andar na teimosia do seu coração. E ver o que deu, né? E ver o que deu. Então, olha que tristeza, né? Deus olhar e falar assim, quer saber de uma coisa? Vai, anda então na teimosia do seu coração. Faz o que você quer. Aí é doído. Diga. Só o pastor sempre fala que não é muito correto a gente usar a expressão assim, é natureza pecaminosa. Porque Jesus é homem e na natureza humana dele não tem pecado. Uhum. Então, aquela frase de não somos bons por natureza. Uhum. Há uma discussão de distinção de termos, semântica, natureza e essência. Lembra aquilo que eu falei do natureza e criação? Que você tem a questão semântica, meramente de termos. É claro que quando eu penso no homem essencialmente criado à imagem e semelhança de Deus, ele é bom na sua essência. Não porque esse seja o seu estado agora o nosso estado é afetado pela queda. Então, quando a gente está dizendo natureza aqui, eu não estou falando da condição criada à imagem e semelhança de Deus. Porque até se eu penso, aí sim, que essência... Eu estou fazendo nessa frase uma distinção entre natureza e essência. Se eu falo que essencialmente o homem é mau, naturalmente, se Cristo é homem, então ele também essencialmente carrega essa maldade e, óbvio, se isso faz parte da nossa essência, também no corpo de glória, e essencialmente para eu ser homem, eu teria que ter a maldade. Por isso que eu, às vezes, prefiro o termo natureza, então você vai ter uma discussão. Eu uso o termo o homem é essencialmente mau, ou eu uso o termo o homem tem a sua natureza caída ou corrompida? É muito mais uma questão semântica. Se você discordar do termo, está tudo bem. Só não pode discordar do conceito. E qual é o conceito? Sim, criados perfeitos à imagem e semelhança de Deus. E na imagodei, sem qualquer rastro e marca do pecado. Que, pós-queda, herdamos no pecado original, porque viemos de uma descendência homem e mulher. Condição essa que Cristo não herda, porque é o ente santo, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria.
E não estaremos nessa condição na eternidade, porque, obviamente, não teremos mais a condição de pecar. Então, esse é o conceito. Se o melhor termo é essência ou natureza, aí você vai ter a discussão teológica dos termos. E não tenho dificuldade de reconhecer que talvez esse não seja o melhor. Assim como também o termo de essência, às vezes, também não é o melhor. Você sempre vai entrar em conflitos aí, né? Não somos capazes de nos salvar. Essa é uma maneira que a gente precisa se enxergar também, né? Eu não tenho essa capacidade de. Isso aplica também, claro, ao meu próximo, né? Isso deve causar em nós o quê? Primeiro, a quebra do orgulho. Eu não posso ser orgulhoso e falar, tá vendo, eu sou bom. E já falei disso, né? Fim da autossuficiência espiritual, de achar que, não, agora eu estou num ponto que eu não preciso mais. Você já deve ter visto vários memes assim, né? Quando eu não preciso mais ir para a igreja ou ir para a escola bíblica dominical? Quando eu já for perfeito, né? Nunca vai chegar a esse ponto em que eu não vou mais precisar de orar, não vou mais precisar da vigília. Não, mas eu já sou presbítero na igreja há 25 anos, não preciso mais dessas aulinhas da escola dominical. Irmão, enquanto você está nesse mundo caído, afetado pelo pecado, e a sua condição também sofre afetação do pecado, e você reconhece que não foi você quem se salvou, mas que a sua salvação está atrelada a uma íntima comunhão com Cristo, nessa união com o seu Redentor, você ainda precisa estar aqui. Não como mérito para ter a salvação, mas como o meio para que você esteja em santidade. Reconhecimento da dependência total de Deus. O homem sem Cristo não é nada. Não é nada. Eu sempre trago a seguinte ilustração quando eu falo disso. Tinha um senhor na nossa igreja. Senhor é modo de dizer, na época a gente era adolescente, tinha lá os nossos 14, 15 anos, e ele, os seus, 30 e tantos. E ele aconselhava muito a gente, falava muito de Jesus pra gente, pros adolescentes, era um cara muito massa. Presbítero na igreja, tesoureiro da igreja, e um cara que pregava, aconselhava, andava com a gente, e era bênção mesmo. Esse cara viveu um monte de situação difícil na vida, teve algumas perdas profundas, se afastou de Deus e tal. Um dia eu encontrei esse homem assim, atravessando a rua, ele já afastado da igreja há alguns anos, embriagado, a roupa toda meio largada. E naquele dia, me fez muito sentido esse ensino. O homem sem Cristo não é nada. De olhar e entender o seguinte: tudo aquilo de bom que de fato estava sendo demonstrado é porque era a atuação de Deus através da vida dele. Na hora que você tira o fator Deus da equação, só fica a gente mesmo. E a gente é terrível, né? Então, cuidado. Sim, voltou para a igreja. Glória a Deus. Por isso que eu afirmo com muita certeza, ele não era um falsário, era de fato Cristo atuando através da vida dele. Voltou para a igreja, hoje está restaurado, é uma bênção, né? Mas aquela cena foi muito chocante, porque foi muito gritante. Sabe quando você tem alguém como referencial de vida, de piedade, de cristianismo, de oração, de pregação, e daqui a pouco passa um tempo e você vê aquele cara, você fala, meu, não é. E é isso, é o homem sem Cristo. Como enxergamos o próximo? Todos estão na mesma condição, pecadores, necessitados da graça de Deus. Não há quem possa resistir, então, também ao chamado eficaz. O que isso muda? Não nos sentimos superiores, já falei disso. Não desprezamos ninguém, também já falei disso. Entendemos que a salvação é obra de Deus. Não tem caso perdido para Deus. Uma vez que eu entendo que Deus pode salvar qualquer um, eu vou olhar para o pior dos pecadores e falar, dá para pegar o evangelho para ele, né? Que Deus pode salvar, transformar, converter, e coisas muito boas acontecerem dali, né? O presbítero Rui faz um trabalho muito difícil, que é ir lá nos presídios e pregar os encarcerados. Pastor, mas você acha que pode dar alguma coisa desse trabalho? Pode. Não há, a graça é irresistível, né? E outra, todos nós
Estamos debaixo da mesma condição do pecado. Então, Deus pode alcançar e salvar muitas pessoas ali. Pregamos, então, com ousadia. Porque para alguém que ouvir e fala assim, poxa, não vai não. Aí eu falo, não, pera lá. Claro que vai. Se Deus quiser, vai. Então eu vou com ousadia, vou para cima e vou pregar. Mas se é na vontade do Senhor, ok. E uma coisa muito interessante, irmãos, quando a gente fala de pregação com ousadia, quem vai salvar? É o discurso do pastor? É a minha teologia? É a minha formação, diploma, etc? Não. É a pregação do evangelho sendo pregada e Deus querendo salvar o indivíduo. Há um número de uma pesquisa feita pela APEC que diz o seguinte, que, se não me engano, tá? 80% das pessoas que estão na igreja não vieram a Cristo por meio da figura de um pastor. Quem está aqui na sala, quem veio a Cristo, conheceu a Cristo Jesus, através da vida de um pastor? Não estou perguntando se um pastor não foi relevante na sua vida. Eu estou perguntando assim, quem apresentou o evangelho a você e falou, bora, vamos? Quantos aqui vieram através de um pastor? Foi um pastor que veio e pregou para mim e... No nosso caso aqui, ninguém. Eu também não fui. Foi meu pai e minha mãe. Há quem diga que ovelha já foi. Aí você vai ouvir, foi minha tia, foi meu vizinho, foi meu colega de trabalho, foi meu primo, foi meu irmão que foi primeiro, depois me levou. Cada um aqui vai ter um. Mas isso é muito legal, sabe por quê? Porque na dinâmica de Deus, imagina se só todo mundo fosse convertido só pelos pastores, teólogos e tudo mais. Ninguém ia pregar com ousadia. Justamente porque não passa, não depende da figura do pregador, mas de Deus salvar o indivíduo, é que deve fazer a gente pregar com muita ousadia. Né? Isso aí não é aquela passagem de Bíblia, que é o apóstolo Paulo, não está pregando, e a palavra de Deus diz que, se não me engano, em Atos, os apóstolos falam que Deus abriu o entendimento de Bíblia. Isso, para que ela compreendesse. Exatamente. Aí você fala assim, eu vou ter condição de pregar para um ateu? Vai. Mas eu não tenho todos os argumentos que o pastor tem. Tá bom, mas você não precisa disso, não é você que vai converter ninguém, é o Espírito Santo. Mas eu vou ter condição de chegar, de repente, aquele meu colega de trabalho, não sei o que lá, ou para aquele primo meu que virou traficante, não sei o que lá. Prega. Não é você que vai converter ninguém. Prega com ousadia, sai, prega, anuncia Cristo Jesus. Prega o quê? Você é pecador, seu pecado te condena ao inferno. Sem Cristo, o inferno é o seu destino final. Você precisa de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Deus Santo, que se tornou carne, veio a esse mundo, o justo por injustos. Pagou na cruz o preço pelo meu e pelo seu pecado. Ao ponto de agora, se você crer neste Cristo, na obra dele, você pode ter a salvação. É só isso. O calvinismo fica para outro tempo. Eu sempre brincava com os membros lá da minha igreja o seguinte, entendo o que é o evangelho e prego o evangelho. As dúvidas bestas, entrego o meu cartão para a pessoa. Tá aqui o telefone do meu pastor. Quando o cara quiser começar a discutir, mas quem escreveu a Bíblia? Mas o dilúvio, não sei o que lá. Mas a questão do homem da evolução, não sei o que lá. Aí você fala, isso daí é besteira. Entender isso daí não vai mudar nada. Você pode entender isso daí e ir para o inferno do mesmo jeito. Eu quero falar de Jesus para você. Essas outras coisas, do calvinismo, arminianismo, tribulacionismo, isso aí, se você quiser tirar essas dúvidas bestas, aí você tira com o meu pastor. Mas o importante é que você entenda quem é Jesus e o que ele fez por você. O resto é resto. Se você não aprender nada do restante, está tudo bem. Pelo menos lá, na glória eterna, a gente está junto. Isso é o que vale. E o lado bom da história da igreja, como a gente acabou de testemunhar aqui na nossa sala, é que Deus tem feito isso através de pessoas simples, que não estudaram teologia, que não sabem responder um monte dessas coisas que às vezes a gente apresenta aqui, mas que são usadas por Deus para impactar profundamente a vida e a realidade de alguém. Diga, minha irmã. Que cresceu no meio católico, né? E ele veio lendo a Bíblia e sentiu sempre que tinha oportunidade de conversar com ele sobre a Bíblia. E porque ele vivia lendo a Bíblia, ele começou a ler a Bíblia. E ele começou a me perguntar coisas muito mais profundas. Isso não era muito para aquele versículo que a fé é ouvir da palavra de Deus. Eu creio muito, assim, que também vai ser isso, sabe, quem vai ser salvo. Mas eu vejo ele, sabe, como alguém que vai conhecer a verdade.
Amém. Não através de mim, mas por ele, que o Espírito Santo convencendo ele e ele lendo a palavra de Deus. Eu fui antes de vir pra cá, frequentei a Batista do 50, e eu chamei ele pra ir comigo e nunca tinha pisado numa igreja protestante. Eu já super esquisita, legal, dele, queria fazer aquele, sabe? Sinal da cruz. Mas ele tá entendendo as coisas agora. Nem da palavra de Deus, porque ele não tinha, né? Sim, sim. E eu vejo que Deus tem feito na vida dele. Isso sem eu precisar, sabe? Não ir lá com ele. Só por ele estar lendo a Bíblia, isso Deus sabe. Se ele estiver lendo a Bíblia, já é um bom caminho, né? Irmãos, eu não estou te incentivando a ser negligente com a sua fé. O apóstolo Pedro nos diz que nós devemos estar sempre prontos a dar razão da esperança da nossa fé. Ou seja, estude a palavra de Deus. Esteja sempre pronto a dar razão da esperança. Mas não condicione o seu conhecimento teológico à possibilidade de pregar com ousadia o evangelho. Você pode pregar com muita ousadia o evangelho, não por qualquer coisa que haja em você, mas por aquilo que Deus vai trabalhar e agir no coração da vida das pessoas. E claro, talvez Deus não queira te usar como um grande evangelista, mas como um grande discipulador. E aí, para ser discipulador, já é outra conversa. Aí você vai precisar conhecer bastante da Escritura, né? Conclusão. A doutrina da redenção nos mostra que a salvação é obra de Deus do início ao fim, e isso transforma profundamente quem somos, como vivemos e a maneira como enxergamos toda a realidade. Não vivemos mais confiando em nós mesmos, mas descansando na graça soberana de Deus. E se Deus nos criou, nos redimiu, surge então a próxima grande pergunta: para onde toda a história está caminhando? E é isso que nós vamos ver na próxima aula, que segue essa, ao estudarmos a consumação e as implicações disso para a nossa cosmovisão. Então, quando eu olho a doutrina da salvação, eu tenho ousadia para pregar, eu descanso no fato de que se Deus me salvou, então está salvo, não preciso ter medo da condenação. Posso descansar que aquele que começou a boa obra há de completar. Pastor, mas eu já tive medo se eu sou salvo ou não. Que bom, essa é uma grande evidência de que você é eleito. Porque o ímpio, ele é indiferente com o pecado. Ele é indiferente com o pecado. A coisa que eu mais gosto é quando alguém vem chorando, desesperado, falando: pastor, eu acho que eu não sou crente. Ah, ótimo, que bom, tenho certeza que você é. Agora eu tenho certeza que você é. Se você está incomodado com isso, se o pecado está te incomodando, está trazendo vergonha, está trazendo tristeza, está trazendo preocupação, é porque você está sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo. Vamos orar então, encerrando. Santo Eterno Deus, muito obrigado. Muito obrigado por nos alcançar com a tua graça salvadora. Não merecíamos, estávamos mortos, indispostos, mas o Senhor nos alcançou. E mais do que resolver um problema pontual, mais do que mudar a história da nossa vida para uma realidade do tempo presente, o Senhor entrou na nossa história para desfazer toda e qualquer obra e ação do inimigo, nos conduzindo agora em glória para o novo céu e a nova terra, onde viveremos para sempre contigo. Obrigado por isso, louvado seja o teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a viver como cidadãos dos céus, ainda aqui na Babilônia, no Egito. Que assim seja para a tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém.